Quando a criança não sabe ao certo quem ela é, não conhece direito a sua identidade, ela cresce insegura, ela cresce se comparando às outras crianças, às outras pessoas. E eu tenho certeza que não é o que você quer para o seu filho e para sua filha. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje, em como você construir essa identidade no seu filho, na sua filha, enraizada no que Deus diz quem ela é, para que ela cresça segura, confiante, para que a opinião das outras pessoas ou o que vai acontecer externamente não abale a sua identidade. Mas vamos trazer uma base sólida que é a Bíblia. Eu separei para você um capítulo que eu gosto muito, que trabalha muito essa questão da identidade, não só com nossos filhos, mas com nós também, mulheres. É o Salmo 139. O Salmo 139, ele é um salmo que ele fala como Davi expressa, ele é um salmo de Davi, então Davi expressa como Deus o fez, que Deus o conhece por dentro, Deus o conhece muito antes de nascermos, sabe dos nossos pensamentos, vê o nosso coração. Então essa é uma semente que você vai plantar no coração do seu filho. Antes de dizer que ele é capaz, antes de falar uma palavra motivadora, nada melhor do que nós usarmos a Bíblia para isso. Que vai ter dias, se você já viveu isso, de que seu filho vai chegar dizendo que ele não é capaz, dizendo que ele não consegue, dizendo que ele não é nada. Eu sei que são palavras até fortes, né? Quando nós ouvimos da boca dos nossos filhos tão pequenos, criança. E você rebate ali na hora dizendo, mas não é, você é capaz, você consegue. Isso é muito bom. Mas trabalhando essa identidade do seu filho, em dizer a ele, filho, antes mesmo de você nascer, Deus já sonhava com você. Deus já via você sendo formado de um modo maravilhoso. Ele não veio ao acaso. Ele não veio porque às vezes a criança até ouve a gente contando histórias, contando relatos de que ele veio no momento que você não estava esperando e ele veio. E às vezes aquilo vai soar para ele como eu fui indesejado, eu fui um erro, não era para eu ter nascido. E isso são coisas que vão ficando na mente dele, vão minando a sua identidade. Então você ter esses momentos que você vai conversar com seu filho, você pode até conversar como ele foi, como ele veio, né? Qual momento você e o pai estavam vivendo, mas sempre trazendo para esse plano maior do que a sua vontade, maior do que você planejou ali para o nascimento do seu filho, mas trazer para um plano divino de que cada ser humano, cada um de nós fazemos parte de um plano maior, um propósito divino. Então nenhum de nós nascemos por acaso, nenhum de nós nascemos por um erro. Então nossos filhos vão aprendendo, muito importante você ter essa visão, começar a expandir a sua consciência em relação a isso, porque à medida que nossos filhos vão crescendo, até o que eles vão estudando, você vai trazendo também para tudo. Foi plano de Deus, como Deus age na criação, desde sempre. Porque nossos filhos vão aprendendo na ciência, né? Ali, toda essa questão do nascimento, você vai aproveitando essas disciplinas que ele vai aprendendo e trazendo para a palavra de Deus, trazendo para o que o Senhor já nos ensinou, para o que o Senhor diz, a palavra de Deus diz, antes mesmo da ciência ter a descoberta de como é o nascimento, a Bíblia já fala, Deus já nos mostra, né? Ele é o dono da criação. Então você trazer isso para o seu dia, nos conceitos que ele vai aprendendo na escola, você vai também colocando essas sementes da palavra, para ir criando essa identidade no seu filho. Porque os nossos filhos ouvirão muitas outras coisas dos outros ambientes em que ele está, na escola. Isso, ele vai ouvir coisas que vai deixar ele se questionando, vai trazer uma insegurança, vai dizer, será que é realmente isso que eu sou? Ele vai ouvir uma frase, ele vai ouvir às vezes um apelido dos colegas ali, né? Principalmente com as características físicas. Quando acontece essas coisas, se você lembra quando era criança, quando é adolescente, então, né, que tá naquela fase de mudança do corpo, bem as inseguranças com o seu aspecto físico, vários pensamentos, várias descobertas. Então, se nós ficarmos só num campo da superficialidade, em palavras vagas, só em dizer que você é incrível, você é bonito,
às vezes só isso não vai ser o suficiente. Então a palavra de Deus, ela é uma base forte, ela é uma raiz, é uma semente plantada. Um outro ponto, assim, que nós temos muito é a comparação, né? Até nós, quando nos tornamos adultos, temos essa tendência a estar comparando com outras pessoas, outras mulheres. E isso também acontece com as crianças. Acontece muito com os adolescentes. Então, como que você protege o coração do seu filho, da sua filha em relação à comparação? São com esses pequenos ensinos que você vai trazendo para ela, no sentido também da individualidade, sabe? É algo que, se você tem mais de um filho, é algo que nós temos que estar sempre prestando muita atenção, na questão de não comparar um irmão com o outro e também não se deixar que a criança tem essa tendência, né, de achar que se meu irmão está ganhando, eu também tenho que ganhar a mesma coisa. Se o meu irmão está indo para certo lugar, eu tenho que ir junto. Se ele está fazendo isso, eu tenho que fazer também. É algo que eu sempre procuro trabalhar, ensinar principalmente pro mais novo, que o irmão tem algumas coisas que é característica dele, ele tem as individuais dele. Às vezes um é bom em uma coisa, o outro tá aprendendo, um tem mais facilidade em algo, tem uma habilidade em algo, o outro não, o outro tem outras habilidades. Então, essa questão assim de você trabalhar a individualidade do seu filho, sempre trazendo para esse aspecto de que ele é único, Deus te fez de forma única, você tem essas habilidades, você tem essas qualidades, você tem essas características. Não é porque o seu colega faz isso, não é porque o seu colega é desse jeito, não é porque a sua colega tem essa aparência física, que a sua está errada, que a sua é menor. Essas coisinhas no dia a dia que nós vamos trabalhando na mente do filho, isso é tão importante. Isso é como equipar o seu filho, sabe? É como a forma de você proteger o coração do seu filho para quando ele estiver lá, ele não se esquecer, ele lembrar disso, uma forma de proteção mesmo. E é algo muito importante para nós prestarmos bastante atenção em relação a como nós corrigimos o nosso filho. Eu sei que na hora da correção, por muitas vezes nós falamos palavras que não eram para ser bem ditas, não são bem ditas na hora, e depois para corrigir fica até difícil, né? Mas prestar atenção nesse momento da correção, que nossa tendência é querer corrigi-lo, e às vezes o que nós vamos dizer vai ser nomeando a criança como se ela fosse errada, e não o que ela fez foi errado. Então sempre prestar atenção nisso, em dizer que o que ele fez foi errado e não que ele seja o erro. Fazer essa diferença entre ação e identidade, entre caráter. E na hora da correção é muito importante nós também trabalharmos a questão do caráter de Cristo, né? E ver a diferença no comportamento dele. Então, trabalhar o domínio próprio, trabalhar a paciência, trabalhar a amabilidade, trazendo para a questão do caráter e sempre validando que ele é importante, né? Que trabalhar a questão do coração do seu filho na hora da correção é importante. Mas o erro que ele fez foi errado. Mas aquilo também não o define. Ele não é definido por aquele momento que ele errou, ele não é definido, às vezes, isso já aconteceu com você, de pegar o seu filho, às vezes, numa mentira. Você pensa, eu estou todos os dias trabalhando, questão da mentira, mas pensar que esse é um erro que ele cometeu. Mas ainda assim, trabalha a questão do caráter. São essas pequenas ações, assim, no seu dia que você vai trabalhando. E isso tudo fala sobre identidade. Vai sabendo quem ele é, vai sabendo tenho caráter cristão, eu sou a imagem e semelhança de Cristo, então eu trabalho a verdade, independente da consequência. Essa é uma criação com propósito, é uma criação intencional. E isso traz segurança, traz confiança. Não estamos falando de autoconfiança no sentido da pessoa, da criança se achar melhor que outra, mas é essa confiança dele saber quem é, independente da situação que ele está vivendo, do que ele vai viver, às vezes uma pressão ali de um grupo que ele quer se fazer pertencente, e tudo bem, seu filho está com a identidade firmada. E isso é coisas que nós vamos, então, trabalhando lá enquanto você está no lar, enquanto você está no dia a dia, para quando ele chegue nos ambientes em que ele for,
ele saber isso está enraizado na mente dele. E saber que nós estamos competindo sim com a atenção dos nossos filhos, com tantas coisas que ele tem, tantos estímulos, tantas informações, quantas coisas que, claro, que às vezes ele não vai querer sentar e ouvir um sermão, ouvir uma conversa, que nós estamos, lidando com a atenção dos nossos filhos. Mas é importante que nós tenhamos essas pequenas ações no dia a dia, enquanto você está ali com ele, nas questões, às vezes nem precisa parar para conversar, às vezes você não vai tirar aquele momento específico para isso, mas é enquanto estão caminhando, a palavra de Deus diz para ensinarmos ao deitar, ao levantar, então em todos os momentos do dia. Então é importante que nós tratamos aqui nesse vídeo sobre como nomear a identidade do seu filho, em como trabalhar a questão da comparação, em como corrigir sem destruir e em como fazer essa declaração todo dia. São ações práticas, simples, mas que consistência, com constância, você vai trabalhando na questão da identidade do seu filho, formando essa criança, formando esse adolescente que sabe quem é, independente do que o mundo está o influenciando, independente do que ele está ouvindo no mundo. Então eu quero que você pense no que o seu filho está ouvindo todos os dias, quais são as vozes que ele está ouvindo, se é a sua voz dizendo sobre identidade, declarando a palavra. É tão importante nós termos a palavra de Deus na nossa mente como ferramenta, como referência. Então traga esses versículos, converse com seu filho sobre, tanto você dizer, de tanto você declarar, repetidas vezes, seu filho vai decorar sobre quem ele é, trazendo essas verdades como princípio na criação do seu filho. Se isso falou no seu coração, se esse vídeo fez sentido para você, se vai te ajudar, deixa aqui nos comentários para eu saber. Se você não é inscrita, se inscreva nesse canal, deixa o seu curtir e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!